ultimamente, na verdade, eu diria que realmente é ultimamente, por algum motivo, ou por alguns motivos, acredito que dentre as cartas também tem a responsabilidade nisso. Eu estou tão nostálgico que está em um nível quase que patológico. É o que eu vou ter que resolver isso na terapia, tratar isso de fato. E eu acredito que, parando para pensar, a pandemia ela também me afetou de um modo que eu não esperava. O fato de 2020 e 2021 eu ter cursado o ensino médio praticamente online, quem dera fosse presencial, se fosse possível, né? Sem riscos nem nada. E só acabei tendo ali aulas presenciais no final de 2021. Porém, não foi o suficiente, não sanou nada. A turma não teve despedida. Minto eu, chegou a ter ali uma pseudo despedida que juntou até com o pessoal da outra turma, com a turma de meio ambiente. Porém, foi algo muito rápido. Nem todo mundo foi. Não foram aulas de fato. E é uma grande pena. Eu não acho que a maioria iria concordar com esse cenário hipotético, mas eu apoiaria totalmente, totalmente, abriria a mão de um ano ali da minha vida, para ter conseguido ali ter uma espécie de quarto ano 100% presencial. Talvez isso faria com que eu tivesse entrado na faculdade com mais facilidade, ajudaria talvez meus colegas também, mas eu não posso falar por eles, porque nessa escolha eu tenho certeza que talvez a maioria, se não todos, até mesmo eu, se estivesse lá naquela época e surgisse essa oportunidade de uma espécie de quarto ano, com certeza é extremamente provável que ninguém escolheria esse cenário e iria optar por terminar, mesmo que da maneira como foi. E eu estava vendo ali as conversas, estava ali na madrugada conversando com um dos amigos. Nós estávamos compartilhando ali conversas, prints. Ele me mandou até arquivos de slides de trabalhos que a gente acabou fazendo, seminários que a gente acabou apresentando. Acredito que dá para mostrar, dá para mostrar partes aqui. E acabei não vindo na tela de início, porque e acho que agora eu vou ter que ser obrigado a deixar o vídeo na vertical na edição, porque se não deixar na vertical acaba virando um short. Mas enfim. E justamente por não ter tido essa espécie de despedida, essas aulas de fato, passando por esse período adolescente, tendo experiências adolescentes que, como o amigo meu acabou citando ontem, nós saímos do primeiro ano, do final do primeiro ano do ensino médio, direto para a faculdade. Foi uma quebra gigante, gigante. Mesmo pessoas que já terminaram e fizeram ali o seu primeiro, segundo e terceiro ano, porém de forma presencial, passando por tudo que foi possível passar, seja até mesmo experiências ruins, elas conseguiram e eu não. E eu pensava, no início, eu reforçava na minha cabeça que era apenas eu. Porém, ao ver as conversas do pessoal ali de 2022, um ano depois do grupo da sala que existe até hoje, chamado de sofredores formados, porém a maioria já não está mais, a maioria saiu e ainda tem pessoas que continuam saindo desse grupo. Mas, enfim, eu tenho as conversas salvas desde 2019 através de backup. Mas a mídia eu acabei perdendo, infelizmente. Eu tinha até mesmo a mídia salva. Esse meu amigo, ele deixou o backup dele ali, foi possível pegar a mídia também. Então, não existe só a conversa, existem áudios, existem fotos. Então é muito bom rever tudo isso. E em 2022, quase um ano depois da gente já ter se formado, o pessoal tava comentando no grupo de que, nossa, nós não tivemos nada. Eu acho que dá até pra eu colocar isso também. Dentre as edições dá pra eu colocar isso. Dá pra eu colocar a camisa que eu estou usando. Porque essa camisa
Ela foi dos Jogos Internos de 2019, que merece vídeo específico também. E o canal basicamente virou os meus sentimentos sobre aquele ano, mas enfim, uma hora eu vou encerrar, uma hora eu vou terminar tudo que eu tenho pra falar e talvez eu fale de outros temas mais bom, atuais. O que aconteceu? Bem, dá pra eu colocar essa farda que eu estou usando agora, que é de 2019 e gosto muito dela. Tenho amigos que também possuem ela e é muito bom realmente. Simples, algo tranquilo, porém marcante. Como sempre eu falo aqui, repetidas vezes, continuamente, de forma constante. E não queria que ficasse tão longo, mas talvez fique. É justamente por isso que não teve nada ali presencial e que fez com que nós tivéssemos essa experiência. Acabou com qualquer tipo de encerramento. E voltando para o que eu estava dizendo, que eu acabei em devaneios aqui me perdendo, o pessoal da turma até comentou: nossa, eles tiveram colação de grau, eles tiveram encerramento, eles tiveram formatura e nós não. Nós só acabamos ali e realmente. Eu lembro que eu até comentava com uma moça que eu gostava, ela comentava comigo que na colação de grau nós iríamos tirar uma foto juntos. Não tem foto. Nunca houve colação de grau. Nunca houve nenhuma despedida com todos os alunos. Ou pelo menos um convite para todos. Uma oportunidade que fosse possível todos participarem. Não houve isso. Não houve entrega de diploma, que seria muito simbólico e bonito. E já passou, não tem mais o que fazer. São atualmente 2022, 23, 24, 25, 26. São 22, 23, 24, 25, 26. São 5 anos. 5 anos que já acabou. É de fato 2019, faz 7 anos. Isso é horrível pensar nisso. Mas já terminaram na nossa frente bem mais turmas. Eles não vão se importar mais com quem já terminou. As pessoas também não se importam. Eu que estou preso nisso. E mesmo as pessoas que já terminaram, talvez elas pensem ainda, mas elas já possuem suas vidas. E eu até então também não sofria tanto por isso. Mas tudo isso acabou me dando gatilho. As cartas acabaram me dando gatilho. Os pensamentos, as coisas que eu fiquei procurando me causaram gatilho. Eu acabei olhando as conversas e acabei encontrando um Instagram. Um Instagram da minha turma em si, em que era de um projeto, de um evento que acontece no IF, que é um evento que as turmas acabam fazendo projetos ali, acabam criando coisas, criando objetos ali inovadores, como no meu caso de 2019 nós criamos ali um espectrofotômetro de custo barato em comparação aos outros existentes no mercado. Bom, apesar que esse episódio da Systec merece um episódio à parte. Tudo, na verdade, esses elementos merecem falas específicas. E eu pensava que seria terapêutico eu estar falando aqui. Mas isso está fazendo com que eu vá de encontro às minhas emoções e acabe sofrendo por isso. Eu estou devolvendo as cartas das pessoas. A maioria... Na verdade não, algumas pessoas que terminaram em 2020, no próprio 2020, outras que terminaram 2020, 2021, as pessoas da turma de meio ambiente. E bem, são várias cartas e eu pretendo falar com todos, até procurando Instagram, procurando redes sociais, procurando amigos específicos. Vou tentar devolver todas. Vou tentar dar a eles, talvez aí envolva talvez um pouco de ego da minha parte, parando para pensar de forma sincera.
Mas talvez não, talvez eu só quero que eles sintam o que eu sinto normalmente. O desejo que eu sinto normalmente, o desejo que eu sinto de revivenciar aquilo e que nunca vai acontecer de novo. Eu já estou velho, mais velho, não velho, mas bem mais velho. Já estou quase terminando a graduação e eu não supero. Eu não supero. Talvez eu tenha que mandar mensagem para as pessoas dizendo o que eu sinto em relação a cada uma delas. Não só de algumas pessoas específicas, mas literalmente, de forma literal, a todas as pessoas que estudaram comigo naquela sala. Dizer alguma consideração, nem que seja algo besta, e que para eles vai ser estranho demais, com certeza pode acabar sendo muito estranho. Mas para mim não. E talvez eu não tenha nada a perder com isso, mas algumas pessoas podem estranhar demais e eu tenho que analisar bem, porque eu penso de fato em até mesmo falar com, por exemplo, a moça que eu gostava muito dela e merece vídeos específicos, mas nós chegamos a ter uma amizade muito forte, muito boa, e que eu errei demais, porque nós chegamos a ter uma espécie de relacionamento. Eu tenho que explicar isso em algum momento, mas não aconteceu, não foi. E hoje eu vivo, agora na verdade, por alguns motivos eu estou extremamente curioso para saber como vai a vida dela, para poder falar alguma coisa. Mas aí que tá, as últimas informações que eu tive, ela está casada, por exemplo. E qualquer tentativa minha de aproximação, mesmo que seja algo da minha parte, para satisfazer alguma coisa minha, para ficar bem comigo mesmo, pode e tem todo o direito de ser algo mal interpretado. Porque caramba, por que esse cara aleatório está falando comigo? Eu já sou casada, já se passou tanto tempo, já se passou 5 anos. Então é algo estranho. Eu sei que é algo estranho. E seria no final só para alimentar uma falta minha, um luto não superado, um período da minha vida não superado por mim. E que eu continuo reforçando porque me traz algo bom. Talvez traga uma sensação daquele tempo. E muitas coisas mudaram e outras não. Tem 3 coisas que não mudaram, acredito que até a forma que eu escrevo. Eu estava lá vendo a forma lá do grupo dos meus amigos, as conversas antigas nossas, e até a forma que eu acabo digitando eu me vejo ali. Eles mudaram muito. Nós estávamos até vendo o áudio de um dos amigos e a voz dele mudou bastante. Nossas aparências mudaram, mas eu ainda me vejo ali. Aquilo ainda existem traços que pertencem ao meu eu de hoje. E está sendo muito simbólico, mas por algum motivo está sendo pesado isso tudo. Está me fazendo mal em algum grau. Apesar que paradoxalmente e de forma contraditória também me faça muito bem. Então assim que for, assim que eu conseguir fazer terapia novamente, que mesmo que eu não quisesse eu seria obrigado para poder finalizar, para poder fazer os estágios. E eu espero conseguir tratar isso, ou pelo menos entender, gerar esse meu autoconhecimento de algo tão bom assim, que eu espero conseguir ser ajudado, seja através de qual abordagem for, seja a psicanálise, seja a TCC, seja uma abordagem humanista. Eu preciso ser ajudado nesse ponto, porque é difícil falar isso com outras pessoas. Mas aí já entra uma coisa pessoal minha de que talvez eu escute muito e fale de menos. E quando eu falo, talvez por eu já ter reforçado nas pessoas o fato de eu escutar mais, os meus assuntos não parecem tão interessantes. Eu não pareço causar a mesma ânsia de vontade de escutar que eu acabo sentindo com as pessoas. Acho que deu pra entender o que eu quero dizer. Resumidamente, eu
escuto demais, escuto muito e falo de menos. E nas poucas vezes que eu tento falar, talvez eu sinta que a atenção que eu recebo não seja tanta como a que eu acabo conseguindo expressar ali. Pode ser soberba, pode ser falta de modéstia da minha parte, ou não, pode ser algo factual. Talvez eu não deva exigir de outras pessoas uma grande atenção que eu acabo me obrigando a fazer devido a uma questão profissional, uma futura profissão, que é o meu caso. Mas não sei, não sei de fato. Sei que estou nessa ânsia, nesse nessa espécie de sofrimento, mesmo que seja algo básico, mesmo que seja, nossa, só uma parte da sua vida, mas uma parte da minha vida que não foi concluída. E eu preciso falar disso em uma terapia. Eu preciso tentar me entender se valeria a pena, por exemplo, eu tentar entrar em contato com aquela moça e explicar de fato o que aconteceu na minha visão. Mesmo que eu não receba nada com isso. Mesmo que talvez não valha a pena. Não sei. Apesar que um terapeuta não diria o que eu deveria fazer, mas acredito que me ajudaria através de ferramentas, através de uma análise, através de uma terapia, psicoterapia, me ajudaria a pensar, vale a pena? Apesar que agora eu já me adianto e penso que vale. Penso que vai me fazer me sentir melhor. Vai me fazer talvez sentir que isso foi encerrado. Porque apesar que eu já tinha feito isso em 2023, por exemplo, não com os outros alunos, mas com parte das pessoas. Acabou que nem parte das pessoas, estou viajando aqui. Apesar de eu ter feito isso em 2023 para com ela, para com a moça lá, eu ainda assim não fui sincero, eu não falei tudo de fato. Eu poderia deixar isso pra lá, mas isso está me matando em um nível absurdo, um nível que é difícil entender. Eu não sei os porquês, apesar que eu tento destrinchar um pouco da minha visão sobre, da minha não cognição, mas da minha interpretação sobre, para tentar achar explicações, hipóteses do porquê estou sentindo isso tudo, que não é algo 100% mal, mas também não é, tá longe de ser algo 100% bom. É um período apenas que passou, não vai voltar. Tudo bem que está lá no espaço-tempo, e isso não tem como ser apagado. Está através de alguns registros, poucos registros. Mas é isso, só isso. Só existem os meus relatos, só existem as coisas que eu escrevi, só existem as fotos, pouquíssimos vídeos, dentre os quais apenas um em que eu apareço de fato e interajo com a câmera. No novo campus isso poderia ter sido diferente. Até que chegou fevereiro, chegou março e estava tudo indo muito bem, com expectativas boas. Mas talvez eu não teria essa visão que eu tenho hoje, com certeza eu não teria. E teria me desenvolvido de um modo completamente diferente. Mas talvez houvesse encerramentos. Se eu falar isso com amigos, eu acabei de desistir de fazer a edição mostrando a farda, mostrando alguns outros elementos. Espero não precisar fazer a edição por causa da imagem um pouco, não um pouco, mas a imagem na horizontal. Na verdade agora está na horizontal. Acredito que agora é horizontal, mas antes estava na vertical. E não sei. Não sei realmente. Apesar que o fato de eu estar falando há 19 minutos vai ficar maior que isso. Mas só o fato de eu estar falando ajuda bastante. Mesmo que eu fale para mim mesmo, ou que eu esteja falando para algum estranho, talvez não.
Muito provavelmente não. Mas pelo menos eu deixo isso aqui registrado. E acredito que eu não senti de forma tão pesada nos outros anos. Talvez por ter coisas, ter, eu não diria objetos, mas isso é algo totalmente sem sentido. Porque, enfim, seria um erro eu usar esse palavreado, mesmo que não seja no sentido literal. Mas existem elementos, existiam coisas que eu acho que supriam isso. Quando eu estou em aula na faculdade, acredito que isso muda um pouco, porque meu foco vai para outras responsabilidades. Quando eu estava em um relacionamento, também isso acabava sendo suprido em algum grau. Como eu estou de férias, vai voltar daqui 6 dias. E como eu estou entrando em contato com tudo isso, com essas variações emocionais, eu acabo ficando assim.